Bom dia, meus amados, minhas amadas irmãs, cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, ao qual esse dia o Senhor já preparou para nós, esse dia maravilhoso, e eu venho te dizer que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, né? E antes eu quero falar assim que Deus vai prover na sua vida. O Deus proverá no seu ministério. Deus proverá na sua casa. Deus proverá naquilo que você necessita e precisa. O Senhor é a provisão que nós precisamos na nossa vida a todo tempo. E eu quero compartilhar aqui Gênesis capítulo 22, que fala sobre Deus prova a Abraão, né? Eu estava aqui lendo esse capítulo. E aqui o Senhor, ele pede a Abraão o seu filho Isaque em holocausto. E Abraão, ele obedece o Senhor. Ele levanta de madrugada, arruma o que ele tem que arrumar, chama 2 servos, né, leva Isaque para o Monte Moriá. E no meio do caminho, Isaque, ele pergunta para o seu pai, né, onde está o cordeiro? E o pai dele fala para ele assim, o Senhor proverá. Porque ali, naquela caminhada, né, Abraão já estava tendo fé, a fé de que Deus ia prover o cordeiro. E ele obedeceu. O mais importante é isso, ele obedeceu à voz do Senhor. E aqui no versículo 11 diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Quando o anjo ele brada, ele chama Abraão, porque Abraão já estava com Isaque ali em cima daquela pedra, já pronto para fazer o sacrifício. E ali o anjo, ele brada e ele chama Abraão, e o Abraão responde, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Essa foi a provisão do Senhor para a vida de Abraão, né? E o sacrifício, né, da fé foi ele tomar o seu filho, o seu próprio filho, o seu único filho, e levar em holocausto, né? Abraão estava pronto para colocar tudo que possuía sobre o altar. E essa é a pergunta para os nossos corações nesta manhã. Pela fé, você está pronto a colocar sobre o altar do Senhor tudo que você tem? Tudo que você tem, tanto coisas boas como aquelas dificuldades. Essas são mais difíceis, né? Mais desafiadoras muitas das vezes na nossa vida de colocar nas mãos do Senhor. Porque por muitas das vezes achar que o Senhor está demorando, a gente vai lá e recolhe de novo aquilo que colocamos no altar do Senhor, recolhemos de novo. Como a gente recolhe isso? Com as nossas mãos? Não. Com as nossas preocupações, com a nossa falta de fé. A gente tira das mãos do Senhor. E aqui fala, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, diz que a fé ela é preciosa. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz a fé é a certeza de coisas que não se... A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Em 1 Pedro 1,7 diz que a fé, as obras são mais preciosas que ouro. Então eu preciso ativar a minha fé e confiar que o Senhor fará o melhor. Assim como Abraão confiou. Ele já saiu da casa dele daquela madrugada, né? E crendo que o Senhor, ele ia providenciar o cordeiro. E aqui no versículo 14 diz assim, e pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Vou estar lendo o 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.
E o versículo 14 diz assim: pôs Abraão por nome naquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou segunda vez a voz do Senhor, do anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, da praia do mar. A tua descendência possuirá cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Louvado seja o Senhor. Deus proverá. Ele é o provedor da nossa vida. E Ele provê no momento certo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Para isso, nós temos que andar em obediência à vontade de Deus. Obediência àquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem mandado você fazer. Você precisa obedecer, assim como eu preciso obedecer. Amém? E muitas das vezes não é fácil obedecer, mas o mais importante é obedecer. Ainda que a gente não venha entender a situação, mas obedeça à voz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.